Olá, é o Mauro aqui. Hoje vamos falar sobre o isolamento vertical e se ele pode funcionar. O que é o isolamento vertical? Isolamento vertical é quando você, no nosso caso agora, é para você isolar as pessoas mais suscetíveis a uma infecção pelo coronavírus, que tem risco maior de morrer, que são os idosos e as pessoas com comorbidades. O restante das pessoas voltaria à atividade, seria uma estratégia para reduzir o impacto econômico e também não expor muitas pessoas ao risco de morrer, já que os jovens raramente morrem ou as pessoas sem comorbidades. Só que qual que é o problema de implantar isso? É que primeiro, existem muitos idosos e a maioria dos idosos não mora com seu cônjuge, às vezes mora com seu neto, com o seu filho, que muitas vezes não estariam no grupo de risco, e daí a pessoa vai lá, se expõe e às vezes acaba trazendo a infecção para o seu avô, o seu pai, e isso traria problemas da mesma maneira. Também em relação às pessoas com comorbidade, tem estudos que falam que as pessoas com DPOC, que é um problema respiratório, acomete 15% das pessoas acima de 40 anos. E uma prevalência dos jovens com asma pode chegar a 10 até 20% das pessoas. Ou seja, também dificultaria aí você abordar todas as pessoas. Você tem que dividir pessoas que não têm problema de pressão alta, problema de asma, problema de DPOC, problema de diabetes, que aflige 10% das pessoas, pressão alta aflige 25%, e os idosos, a maioria, vivem com alguém que às vezes não estaria no grupo de risco. Então isso tudo são problemas para que você consiga fazer esse isolamento de maneira eficaz, senão você vai acabar só trazendo um vetor, o jovem vai lá e infecta o seu pai, seu avô, ou uma pessoa que já tem alguma comorbidade, que tem diabetes, hipertensão, etc. Além disso, o risco do jovem em relação à infecção não é um risco insignificante. Vejam esses dados aqui do CDC americano, que eu até já mostrei em outro vídeo, mas vejam, o número de hospitalizações entre jovens de 20 e 44 anos é bem semelhante ao de 65, 74, 75, 84. Claro que é porque eles se infectam mais, né? Proporcionalmente é óbvio que esse grupo aqui tem bem mais risco. Mas mesmo assim, tem uma porcentagem significativa de pessoas, que seria de 15 a 20% dos jovens precisam internar, e 2 a 4% dos jovens precisam internar na UTI. Claro que morre bem pouco, mas aquilo que eu já coloquei de limitação, o jovem está morrendo bem depois, ele não morre logo no início da infecção, e também a gente acaba então não computando muito bem esse dado por enquanto, mas claro que vai morrer bem menos do que um idoso, né? Isso daí não tem a menor dúvida. Teve esse estudo que saiu ontem, que é do Imperial College de Londres, que já fez algumas análises, algumas simulações, e foi bem interessante o que eles fizeram aqui nesse trabalho, nessa revisão de dados. Inclusive eles calcularam dados do Brasil. Eles colocaram que se o Brasil fizer isolamento só vertical, ou seja, reforçar as medidas em relação aos idosos, vai morrer ainda assim 500 mil pessoas, ou seja, vai morrer ainda 500 mil de pessoas, além de 700 mil pessoas irem para a UTI. A gente não sabe se daríamos conta de atender toda essa demanda, né? A gente tem 50 mil leitos de UTI, assim, teoricamente, e enfermaria a gente teria que atender 3 milhões de pessoas com isolamento vertical, ou seja, teria uma morte significativa, que claro que se não fizer nada vai morrer muito mais gente. E essa estratégia de supressão, uma tentativa de supressão, morreriam apenas 44 mil. 250 mil pessoas precisariam de enfermaria, bem diferente do isolamento vertical, e 57 mil precisariam de UTI, o que seria bem mais tranquilo de conseguir em relação a 700 mil vagas de UTI. Tá? Então, isso aqui também é um dado que joga um balde de água fria aí em quem propõe tanto isolamento vertical, porque é uma estratégia que você vai perder muitas vidas fazendo. Em relação a quem subestima também o coronavírus, a gente já está tendo agora uma coisa que é a mortalidade já está sendo significativa. O que é isso? É quando você divide a quantidade de mortos pelo total da população. Isso já está começando a ficar significativo, principalmente na Itália e na Espanha. Então não só mais a letalidade está importando, agora a gente está se importando também, está começando a avaliar dados de mortalidade. Então vejam só aqui, vamos pegar a região da Lombardia, que é a região mais acometida da Itália. A gente teve
Aí ontem 34 mil casos. Ontem 34 mil casos, não casos novos. E tinha 4.861 mortes. E os casos de hoje, a gente tem 5.402 mortes. Então, se você diminuir 5.402 por 4.861, que era a quantidade de mortes de ontem, a gente teve hoje 542 mortes na Lombardia. A gente tem hoje 37 mil casos na Lombardia. Então, isso daqui é o número total de óbitos oficiais dessa região. A região tem 10 milhões de pessoas na Lombardia inteira. Então, eu até fui procurar lá o número de mortes que teve no total na Lombardia no 2018 e teve quase 100 mil mortes. Ou seja, está tendo 272 mortes por dia em média nessa região. O normal é 272 mortes por dia, de todas as causas. Então é infarto, é acidente de carro, é não sei o que, tudo. 272 mortes por dia. Então se você pegar o número de óbitos pelo coronavírus de ontem, é quase o dobro na verdade, do que o total, a morte por todas as outras causas da região em outro ano. Então você tem aí o dobro de mortes pelo coronavírus do que o total de mortes por todos os outros casos. Assassinato, acidente de carro, infarto, AVC, câncer, tudo. 272. Coronavírus foi 542. Tá? Isso com a Lombardia apenas 0,37% infectada, porque a gente tem 37 mil casos, como eu falei, em 10 milhões de habitantes. Ou seja, o impacto do coronavírus já está sendo perceptível até em níveis de mortalidade nas regiões mais acometidas do mundo. Tá? Então não é uma gripezinha, é uma coisa que é séria e que tem um impacto maior até do que acidente de trânsito se você está vivendo uma epidemia franca. Além disso, esse número que eu já coloquei já é um número bem expressivo, mas se você for ver, esse número é bem provável que não seja o número real. Teve esse dado aqui do jornal que falou que o número de mortes pelo coronavírus pode ser até 4 vezes maior do que os números oficiais. E aqui também o prefeito de Bérgamo falou que morreram na região entre esses dias, entre dia 1º de março e 24 de março, 446 pessoas. E o que é 350 a mais do que a média. E só foi computado 136. Ou seja, o prefeito falou, deve ter pelo menos umas 2 vezes a mais de mortes que não foram registradas. Também ele já tinha falado que eles não estão contando quem morre em casa, quem morre em lar, quem morre em um monte de lugar. Então, essa morte com certeza é maior também. Mas mesmo não sendo contado isso, já é muito significativo. Esse daqui é o gráfico dessa cidade, que é uma cidade pequena, de Nembro, que, vejam só, isso daqui é a média dos últimos 5 anos, de 2015 a 2019 na época. Vejam aqui, esse é o azulzinho, a média de mortes. Isso daqui foi as mortes de 2020, ou seja, muito acima do que era a média usual. E os casos registrados de coronavírus que mataram foi bem pouco, ou seja, aqui tem uma diferença gigantesca de óbitos que aconteceu muito provavelmente pelo coronavírus, mas também acredito que seja pelo colapso do sistema de saúde, ou seja, aquela pessoa que tem um apendicite, que bate o carro, que não é atendido e morre também. Então, não só o coronavírus, que não está sendo computado, mas também o impacto já da destruição, da superlotação do sistema de saúde. Então a gente já está conseguindo ver impactos não só do coronavírus, mas o que ele pode causar numa sociedade pelo espalhamento. Então isso é uma grande informação que a gente está tendo do colapso do sistema de saúde. A gente não pode deixar isso acontecer, senão as mortes totais da população vai ser muito maior do que a média dos últimos anos. Tá? A gente pode ver aqui a reportagem do Jornal Nacional de ontem, colocava lá que as pessoas estão estacionadas, o leito está sendo ambulância, eles nem entram no hospital, ficam na ambulância sendo atendidos esperando uma vaga de hospital, né, o que é horrível. A França também fala que o número de mortes por coronavírus é muito maior que os oficiais, porque eles não conseguem contabilizar lares, pessoas que morrem em casa. Então, tudo isso é bem significativo, a gente não pode menosprezar o vírus, não é um resfriadinho, nem uma gripezinha. Tá? E teve até um artigo que saiu ontem ou hoje,
que o isolamento talvez seja melhor para a economia, embora pareça ridículo, mas vamos lá. Então, esse foi um artigo que foi ontem, em relação à avaliação da pandemia de 2018, da gripe espanhola. E quem escreveu, quem estava revisando o texto, foi pessoas do MIT, foi do Federal Reserve Bank, que é uma organização super importante, essa que liberou trilhões de dólares ali para salvar a bolsa de valores. Então todo esse Federal Reserve, então esses caras aqui manjam de economia, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o artigo em si, mas vejam só, os verdinhos, as cidades verdinhas, são aquelas que tiveram melhor recuperação no emprego, e elas foram que fizeram mais fizeram medidas de contenção, de isolamento acima da média. E os vermelhinhos fizeram medidas de contenção abaixo da média. Aqui tem a linha de mortalidade e aqui a linha do emprego, né? Para cima aqui, quanto mais emprego teve. Vejam só, as que tiveram melhor empregabilidade depois do surto foram as que fizeram um isolamento acima da média. Então um dado interessante. Claro que é uma epidemia há 100 anos atrás, num contexto totalmente diferente de mundo, de economia, mas é algo para se pensar. E o que a gente tem de exemplo hoje em relação a isolamento versus não isolamento? A China isolou o país com 300 casos de coronavírus. 300. Não foi claro, não foi o país, mas foi a região de Wuhan, depois foi espalhando isso quando já tinha uns 9 mil casos. Acho que daí eles fizeram um shutdown do país. Mas mesmo assim, fizeram isolamento total, não foi por região. E já está se recuperando economicamente, já está tendo emprego, a indústria está voltando a funcionar, então foi melhor. Itália, Espanha, Estados Unidos, que não fizeram isso, demoraram muito para tomar as atitudes, estão sofrendo. A gente ainda não sabe os impactos e quando eles vão conseguir voltar a funcionar, porque quem hoje consideraria liberar a Itália, a Espanha do lockdown, com a quantidade de mortes que está tendo, ou mesmo nos Estados Unidos, na região lá de Nova York, bem complicado, né? Então, os exemplos que a gente está tendo hoje de quem foi mais restritivo no início conseguiu se recuperar. A gente tem a China, claro que é um exemplo só, né? A Coreia do Sul fez uma estratégia diferente, que eu já comentei em outro vídeo. E aqui eu também coloquei aqui uma foto de pessoas jovens, né, que morreram já do coronavírus, 19, 16, já está tendo diversos casos relacionados a isso aí. Então, é isso aí por hoje. Até a próxima.